Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma lenda aí muito legal, uma das ações lendárias do Alexandre o Grande, que conquistou aí grande parte do mundo. Então tem várias lendas, vários mitos, várias histórias interessantes sobre ele. E hoje eu queria falar sobre uma aqui, já que a ideia do podcast é justamente pela manhã vocês terem um conteúdo pra pensar ou alguma coisa pra aprender aí a respeito de história, ficção e RPG. E eu vou falar de um grande feito atribuído a ele, que tem uma certa lição de moral que, se vocês forem como eu, vocês vão conhecer uma outra história que é muito próxima a isso e tem mais ou menos a mesma lição, mas eu vou falar isso mais pro final. Mas vamos começar falando sobre essa lenda. E essa lenda, na verdade, é quase uma coisa mitológica para dizer por que Alexandre conseguiu conquistar o mundo inteiro. E tal lenda começa ali com o rei da Frígia, que é uma região da Ásia Menor, que os gregos chamavam de Anatólia. É uma parte ali da Turquia, que seria hoje em dia. E nossa história começa bem aí com a morte do rei dessa região. E com a morte dele fica aquela especulação, porque ele não deixou herdeiros. Então, quem é que seria o herdeiro desse rei? Quem é que ficaria com o poder daquela região? E é aí que começa a parte já mais mitológica da história, que vocês vão ver que ela mistura essa região, algo mítico, com a história real mesmo. E os historiadores têm dificuldade para poder ligar uma coisa a outra, porque são muitas das histórias que aparecem também, a parte dessa região, nas histórias do Homero e na época das histórias heróicas gregas, etc. Então, vocês vão ver que mistura sempre um pouco de mitologia com um pouco de realidade. Então, para se decidir quem seria o rei dessa região, se consultou um oráculo, que, se eu não me engano, é o oráculo de Sabácio, que seria Zeus para os gregos. E tal oráculo fez uma previsão, como todo oráculo faria, e disse que o sucessor do rei que governaria toda aquela região ia chegar ali num carro de bois. Então, a primeira pessoa que chegasse num carro de bois seria o rei. E essa profecia acabou sendo cumprida por um camponês de nome Górdio. E como fazia parte da profecia, ele acabou sendo coroado. Só que Górdio era uma pessoa que não queria se esquecer das suas origens mais humildes e etc. E aí, por isso, ele teria pego a sua carroça e amarrado numa coluna desse templo de Zeus. E quando ele amarrou essa carroça na coluna, ele deu um nó tão forte, um nó tão firme, que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia desfazer esse nó, desatar esse nó. Então esse nó acabou se tornando lendário, como algo que ninguém conseguia desfazer, e a carroça ficou por lá, e Górdio reinou por muito tempo, mas ele morreu, seu filho assumiu o seu trono, só que o seu filho também acabou morrendo, como tinha acontecido anteriormente, sem deixar herdeiros. Então, novamente, você tinha esse vácuo de poder, e aqui a gente teve uma história meio arturiana, mas só que não com a espada. E isso aconteceu porque eles foram ouvir o oráculo de novo, e dessa vez a profecia que foi feita é que quem desatasse o nó de Górdio dominaria o mundo. Então surgiu essa lenda. E aí 500 anos se passaram sem que ninguém conseguisse desatar o tal do nó. Era um nó complicado mesmo de você desfazer, mas lá para 334 a.C., o nosso personagem aí, o Alexandre o Grande, ouviu essa lenda enquanto ele passava pela Frígia, e aí, intrigado com ela, ele foi até o templo de Zeus para poder observar o tal do nó de Górdio, essa coisa fantástica. Então ele chegou lá, analisou, olhou com calma o nó, estudou o nó que ninguém conseguia desatar, e aí de repente ele simplesmente olhou pro nó com aquela cara de quem sabe o que tá fazendo, tirou a sua espada da bainha e cortou o nó. Simplesmente foi lá e cortou o nó com a espada. E aí vocês poderiam dizer, ué, mas ele não desatou o nó e tal, mas na verdade ele desatou. Ele só fez de uma forma que ninguém tinha pensado. Enquanto todo mundo tentava desatar o nó, ele foi lá e cortou, mas no fundo ele desfez o nó, pensando, vamos dizer assim, fora da caixinha. Essa que é uma das morais aí da história. O mais provável é que essa tenha sido uma história inventada pelo pessoal que seguia Alexandre justamente para legitimar o domínio que ele passou a ter sobre aquela região, então criar uma história mítica para poder dar mais legitimidade a isso. O mais provável mesmo é que é isso que tenha acontecido, mas, sendo lenda ou não, ele viria poucos anos depois a conquistar quase toda a Ásia Menor. E aí é como eu falei, essa história é quase como uma fábula, né? E ela tem a intenção exatamente de dizer que você pode resolver coisas que às vezes parecem muito complexas de forma simples e eficaz. E aí até por isso que existe a expressão, embora eu aqui não tenha escutado muito, por isso que eu vou falar de uma segunda história rapidinho, mas que é a expressão cortar o nó górdio, que seria justamente você fazer uma coisa de uma forma bem mais simples do que as outras pessoas esperavam e conseguir resolver o problema de uma forma também inesperada. E aqui, pelo menos eu,
conhecia mais uma versão diferente da história, que é com Cristóvão Colombo, mas que tem mais ou menos a mesma moral, que é quando Colombo falou que ia colocar um ovo em pé e falavam que era impossível colocar um ovo em pé. Ele vai lá, quebra a parte de baixo do ovo, tira a gema e com ele meio quebrado você consegue botar ele em pé. E aí é claro que é inesperado e algumas pessoas podem dizer que, mas você, vamos dizer assim, roubou, entre aspas. Mas não, ele simplesmente fez algo que você não tinha pensado. Depois que ele fez aquilo, parece fácil desfazer o problema, mas até ele fazer aquilo, ninguém tinha pensado naquilo. Então é a história que eu conhecia com essa moral por mais tempo, até me deparar com a história do Alexandre, mas é uma história muito legal e é considerado um dos grandes feitos do Alexandre, uma parte importante da construção mitológica da sua figura também. Então eu quis contar para vocês saberem, para vocês pensarem sobre isso, usarem em história de vocês algo parecido se vocês quiserem, e espero que traga algo de bom pro dia de vocês. Como eu falei, o podcast deve sair de segunda a sexta aí para trazer coisas legais para vocês logo pela manhã, mas pode acontecer de um dia ou outro eu não conseguir soltar e tal, mas a ideia é que saia todos os dias, mas nem sempre vai dar, eu acho. E quem puder, mesmo que você não esteja escutando pelo Spotify, esteja escutando por outro lugar, pelo YouTube, etc. Se vocês puderem ir no Spotify dar uma avaliação de 5 estrelas pro podcast, eu agradeceria, que eu tô querendo subir um pouco o número lá e ajudaria muito o podcast. Então fica o pedido aí pra quem puder fazer isso e um grande abraço, pessoal.